Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos estudar as forças intermoleculares. Força intermolecular é a força de atração entre as moléculas. Essas moléculas, elas fazem ligações covalentes e as forças elas podem ser polares ou apolares. Em 1873, o químico e físico holandês Diederik van der Waals propôs que as moléculas podem interagir de forma diferentes umas com as outras. Vai depender do quê? Se ela é uma molécula polar, se ela é uma molécula apolar. Quanto mais polar essa molécula, mais fortemente elas vão ser atraídas umas pelas outras. Isso vai interferir nos pontos de fusão, que é a passagem de sólido para líquido, e no ponto de ebulição, que é a passagem de líquido para gasoso, o que define então o estado físico, né? Quanto mais forte essas interações entre essas moléculas, maior a probabilidade de a substância estar no estado sólido. Os três tipos de forças intermoleculares são forças de London ou dipolo induzido. É o tipo de força que ocorre entre moléculas apolares. Então, essa atração entre as moléculas são as mais fracas, onde a molécula, no princípio, tem uma distribuição uniforme de seus elétrons. Essa molécula é uma molécula apolar. Por uma perturbação externa, várias moléculas juntas vão estar no mesmo sistema, elas vão sofrer uma perturbação em que essa carga vai se distribuir, onde a carga negativa vai se afastar para um polo e o positivo, o outro polo vai ficar positivo. Então, há a formação de um dipolo temporário, dois polos, um positivo e um negativo, nessa molécula polar. Isso faz assim as moléculas que eram apolares passam a ter um dipolo que foi induzido. A interação entre essas moléculas apolares ocorre de forma induzida, não é espontânea, não é a vontade delas ficarem atraídas umas pelas outras. Exemplo, o gás carbônico, ele é gasoso, né? Gás tem a repulsão entre um CO2 e outro, mas quando você congela ele, ele vai acabar ficando unido e essas perturbação vai causar esses dipolo induzido nele. Essa força de London, então, é a mais fraca que existe. Outro exemplo é o gás metano, o gás etano, o gás hidrogênio. Vamos falar, então, da força dipolo-dipolo. A força de atração dipolo-dipolo, ela também é conhecida como dipolo permanente. Ocorre entre moléculas polares, ou seja, as moléculas têm o polo positivo e o polo negativo. Então, é um tipo de força intermolecular que ocorre entre moléculas polar, exemplo, ácido clorídrico, dióxido de enxofre, ácido bromídrico, ácido cianídrico. Então, eles são líquidos. Reparem que os que eu falei da força de London era tudo gasoso. Então, esses aqui já se apresentam mais líquidos, porque a atração entre o polo positivo de uma molécula e o negativo do outro as mantém unidas, então faz com que seu estado físico seja de líquido ou sólido, né? Então, essas forças de dipolo permanente, elas são mais intensas do que a dipolo de London, que é dipolo induzido. No caso, existe também a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ocorre entre moléculas também polares. Qual que é a diferença dessa polar para essa? É que essa possui o átomo de hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. São mais intensa a força deles para atrair os elétrons. E o hidrogênio está longe deles, ou seja, quanto maior essa distância, maior vai ser o polo, né?
mais intenso vai ser o polo positivo e o polo negativo. Esse vai ser mais positivo e esse vai ser mais negativo. Então, o ácido fluorídrico, HF, aí tem uma força de atração muito forte entre a molécula de flúor, uma com a outra, né? Se eu colocar igual eu coloquei o cloro aqui, essas atrações são muito fortes. Então, o que que acontece? Essa eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade vai causar uma intensidade maior. Então, as ligações de hidrogênio, conhecido também como ponte de hidrogênio, ocorre entre flúor, oxigênio e nitrogênio. Eu coloquei aqui de vermelho para você perceber. E moléculas que fazem esse tipo de interação vão ter ponto de fusão e ebulição muito mais elevados do que a de polo e do que a de polo de London, que é força induzida. Então, aqui eu tenho uma molécula de água, ela é atraída pelo o oxigênio de uma é atraída pelo hidrogênio da outra, os hidrogênios vão atrair os oxigênios da outra, o oxigênio vai atrair os hidrogênios das outras, e assim eles mantêm aqui esse esquema onde elas se organizam de forma com que há as pontes de hidrogênio, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio. No caso do flúor, é o flúor ligado ao hidrogênio. No caso do nitrogênio, é o nitrogênio ligado ao hidrogênio. Então, essas moléculas aqui têm pontos